Eu sou a Daniela Mariuso, sou responsável pela implementação do nosso programa de territórios aqui no Brasil, trabalho para a Iniciativa para o Comércio Sustentável e estou aqui somente para dar as boas-vindas a vocês, dizer que esse é um momento muito importante que estamos todos passando, como a gente sabe, como humanidade, como sociedade, e haverá consequências positivas e negativas também. Então, a importância da gente estar conectado com vocês nesse momento é que a gente tem que manter essa proximidade com o que está acontecendo no campo, né? Então, nós, quando vimos que haveria essa suspensão das nossas visitas presenciais, que foi necessária de fato, nós resolvemos não nos desconectarmos de vocês e desenhamos, então, um conjunto de seminários que estão sendo feitos semanalmente para a gente poder continuar aí nossa troca de conhecimentos com vocês, né? E para a gente, quando voltar, puder estar presente novamente, está tudo já aquecido para começar os trabalhos. Queria desejar boa sorte, queria chamar meu colega Amado, que é da Acrimate, que é responsável também pela implementação do programa de bezerros no lado do Araguaia, para se apresentar e dar boa sorte para nós também. Passou a minha palavra, eu não ouvi o final da sua fala, Daniela. Que eu estava te chamando para falar para a gente. Ok. Bom, pessoal, boa tarde novamente. Eu já fiz uma meia apresentação, mas, assim, a Acrimate é uma instituição cinquentenária. Esse ano a gente completa 50 anos de atuação no estado do Mato Grosso, hoje atuando no estado inteiro. E quanto a essa discussão hoje aqui nossa, nós entendemos como bastante oportuna, em função de que nós não podemos deixar de chegar nos produtores rurais, tem que chegar de qualquer forma. E a gente tem feito isso aqui. Está comigo aqui Daniela Mariuso e colegas que estão nos assistindo, a Josiane, que é nossa supervisora também, e a gente tem trabalhado intensamente provocando os produtores a pensar, a refletir, e eu cheguei à conclusão que, em que pese todos os desgastes, prejuízos financeiros para todo mundo, todo lado, inclusive para o programa que teve empresas durante essa paralisação, nós vamos sair disso melhor, especialmente em função das reflexões que fazemos do mundo que nós estávamos vivendo, a maneira como nos comportávamos nesses cenários todos que a gente convive, e certamente as reflexões que fizemos, eu especialmente, para mim isso está pesando bastante, a gente vai sair melhor e vamos conseguir mais resultado. Cumprimentos palestrantes, certamente vamos continuar melhorando, ouvindo os senhores daqui para frente. Muito obrigado. Obrigado. Se o Matias pudesse apresentar aí também. Obrigado, Stavros. Boa tarde a todos. Meu nome é Matias, eu sou responsável pela NATCAP Soluções Sustentáveis. Nós somos parceiros implementadores do IDH no programa na região do Vale do Juruena. Estamos também, da mesma forma, muito felizes de ter essa oportunidade de conversar com todos. Eu acho que essa pandemia trouxe algumas oportunidades no sentido da gente ter um contato mais efetivo e gerar oportunidades novas. Concordo muito com o ponto do Amado, da gente trazer o conhecimento para o produtor e fazer com que essa pandemia, esse problema que a gente teve, nos faça refletir e buscar uma produção cada vez mais adequada à condição de mercado. Então, do nosso lado aqui, a gente novamente agradece a presença de todos e deseja aí um bom evento para todos. Obrigado, Matias. Obrigado, Daniela. Obrigado, Amado. Para dar início aí às discussões, eu só queria fazer uma breve apresentação aí para contextualizar o que vai ser discutido aí nesse webinar de hoje. Então, são só 4 slides aí, só para dar uma repassada geral. Daniela, você podia colocar para mim, por favor? Daniela Torresan? Oi, já compartilhando aqui.
Tá conseguindo ver? Não, ainda não. Deixa eu ver. Quando fez o teste, deu certo, né? Sempre assim. Ao vivo sempre tem alguma coisa. Se não der, eu faço só uma apresentação. Então, vamos lá. Se der certo, tudo bem, senão a gente vai falando aqui. A ideia é só passar, né, o tema desse webinar aí é desafios da produção de bezerro pós-Covid-19. Então, falar um pouquinho só a respeito do Covid, né, dessa pandemia, é uma crise sanitária global. A suspeita mais provável dela ter sido iniciada aí num mercado de carne na cidade de Wuhan, na China, e ter se espalhado aí pelo mundo, né? As autoridades acreditam que, muito provavelmente, essa pandemia iniciou aí através de consumo de animais aí, como o pangolim, o morcego ferradura, nesses mercados aí de animais vivos, né? E isso gerou aí um problema tanto sanitário como econômico, né? Então, essa pandemia está tendo um impacto global aí, muito provavelmente, se não a pior, um dos piores impactos aí depois da Segunda Guerra Mundial. E com isso aí, né, algumas organizações aí estão estimando aí que além da parte sanitária vai ter um prejuízo muito grande econômico também para os países, né, de forma geral. É estimado aí para 2020 a diminuição do PIB até de 8,8% aí do PIB de alguns países, e na América Latina aqui chegando a menos 7% do PIB nesse ano de 2020. E essa piora aí na economia provavelmente aí vai levar aí também, de acordo com algumas estimativas, a mais ou menos 420 milhões de pessoas a entrar na linha da extrema pobreza, né? Então, um problema sanitário gerando um problema econômico e levando aí muita gente para a linha da extrema pobreza, né? Isso só para dar uma introdução a respeito do Covid, falando um pouquinho sobre o agro, né, brasileiro. Nos 4 primeiros meses aí de 2020, as exportações, mesmo durante essa pandemia, as exportações do Brasil continuaram firme e forte. O Brasil teve aí 2 recordes, né, um de produção e outro de exportação. O total aí de exportação hoje do agro corresponde a 31,4 bilhões de dólares até nesses primeiros 4 meses do ano, e a carne bovina in natura tem aí uma parcela considerável de 2,13 bilhões aí de dinheiro que entrou aí, né, que foi exportado. Sendo que o principal mercado aí de destino dessa carne in natura brasileira aí tem sido a China, tá? E falando um pouquinho, dando um panorama também geral a respeito de rastreabilidade, é importante a gente entender um pouquinho como que os países que compram as nossas carnes ou aqueles que são concorrentes do Brasil trabalham, né? No Brasil, a gente tem um sistema de rastreabilidade que ele é eletivo, né? O SISBOV. A pessoa pode ou não querer aderir ao protocolo, mas alguns países, como Reino Unido, França, Uruguai, aí nosso vizinho Uruguai ou Austrália, eles têm um sistema de rastreabilidade que vai desde o nascimento do animal até o abate desses animais. Então, uma rastreabilidade total da cadeia. Alguns outros países estão seguindo nessa linha, tentando desenvolver aí, fazendo estudo de implementação, como o caso do Paraguai. E, como a gente falou, no Brasil a gente tem um sistema nacional que já tem aí há quase 20 anos, né? Ele foi lançado, mas sempre eletivo, nunca obrigatório, né?
e a não ser no estado de Santa Catarina. O Brasil tem um case aí, não sei, tem muita gente que não sabe, eu acredito, mas o estado de Santa Catarina, apesar de não ter uma grande expressividade aí com relação à produção de bovinos, ele tem um sistema aí de rastreabilidade desde da cria até o momento do abate, tá? Então, o estado de Santa Catarina consegue rastrear 100% do rebanho. Então, essa era só uma apresentaçãozinha bem rápida, tá? Para falar um pouquinho sobre os assuntos que vão ser discutidos nesse webinar. Então, para dar continuidade, agora eu vou apresentar aí os painelistas, né, que vão discutir a respeito das opiniões deles, a respeito aí dos temas que a gente vai perguntar. E ao final dessas perguntas aí, se o público aí tiver alguma dúvida, é só mandar pelo chat que a gente vai pegar as questões e vai fazer para eles, tá bom? Então, a gente buscou aí, nos painelistas, pegar representantes de diversos segmentos. O primeiro que a gente tem para apresentar aí é o professor Sérgio Flanzer. Ele é doutor na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, nas áreas de higiene dos alimentos e características e processamento de carne. Ele é médico veterinário formado na PUC do Paraná, tendo posteriormente realizado seu mestrado e doutorado em tecnologia de alimento na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. O segundo painelista é um representante da indústria, que é o senhor Fabiano Tito Rosa. Ele atualmente ocupa aí o cargo de diretor de compra de gados do frigorífico Minerva Foods. O Fabiano, ele é zootecnista formado na Unesp de Jaboticabal, e posteriormente ele fez mestrado em engenharia de produção pela UFSCar. Dentro da carreira dele aí, ele também foi analista e diretor na Scott Consultoria. E como representante aí da rastreabilidade, a gente tem o Sr. Vasco Pique. O Sr. Vasco, ele é diretor de novos negócios na empresa Safe Trace. Ele é formado em engenharia elétrica com especialização em tecnologia de informação pela Universidade Federal de Itajubá. E ele tem MBA em gestão empresarial pela FGV. A empresa Safe Trace é parceira também aí no projeto aí do IDH. A Safe Trace é especialista em rastreabilidade na cadeia de fornecimento, com 14 anos de mercado, e tem como cliente aí algumas redes de varejo, tá? Então, eles atuam lá na ponta aí com os varejistas já, e agora indo para trabalhar junto aí ajudando os produtores, tá bom? Então, apresentado o pessoal, eu vou fazer uma primeira pergunta aí para os painelistas, tá? Começando a gente poderia falar que, sabendo de tudo que está sendo noticiado aí a respeito do surgimento do Covid, como a gente comentou lá em feiras, né, na China, destinado à alimentação animal, o que a gente pode esperar aí do sistema sanitário ao redor do mundo? Você poderia começar a falar para a gente, Sérgio? Bom, boa tarde a todos. Claro que sim, Gustavo. Gostaria de agradecer, né, formalmente agora o convite feito por você, pelas Danielas, enfim, parabenizar o trabalho do IDH, do PCI, enfim, de todo esse trabalho muito bonito que é feito em prol de uma produção sustentável. Agradeço aí também as pessoas que estão nos acompanhando nessa conversa hoje, e eu acho que mudanças elas vão acontecer, né? Eu acho que de uma maneira, vamos dizer, diferente do que a gente imaginava que pudesse ser, talvez muito mais forçada agora por esse cenário. Eu tenho procurado informações sobre esse surgimento do Covid, né? E essa relação que você citou com o mercado de animais silvestres, enfim, ao consumo de carnes de animais silvestres. Tive uma discussão, uma conversa muito boa, através de troca de mensagens com o professor Roça, lá de Botucatu, nesse sentido, né, de entender ou talvez, que não necessariamente seja do consumo desses animais, né, mas sim a presença desses animais que foram retirados na natureza, foram trazidos para centros urbanos e por uma questão do acaso, enfim, uma probabilidade maior nesse ambiente,
acabou gerando uma mutação, enfim, desse vírus e um infortúnio aí infectando o ser humano. Eu acredito que para esse tipo de mercado, a fiscalização, né, medidas sanitárias, elas serão infinitamente mais severas. Eu não vejo como esse tipo de mercado de produtos se mantenha nos dias atuais. Vale lembrar que esse tipo de mercado não existe só na China, não existe só na Ásia. A gente tem cenários, a gente tem coisas parecidas em outros continentes, a gente tem mesmo no Brasil, né? Não chega a ser com espécies tão exóticas para a gente, né? Logicamente não são exóticas, né? São animais silvestres para a gente, mas consumo de animais que não são animais criados para a produção de carne, como a gente é acostumado a ver no supermercado. Então, eu fico muito chateado quando eu escuto muito a culpabilidade em relação ao país, né? Enfim, é uma questão cultural, acho que tem que ser respeitada, mas a intensificação, Stavros, dessa fiscalização nesse tipo de mercado, eu acho que precisa existir. Eu acho que em relação ao sistema de produção de carnes, né, que a gente conhece, né, sistemas mais intensivos de produção, seja em bovinos, suínos, aves, ou quando eu digo intensivos, eu quero dizer realmente animais que são produzidos, enfim, para ter o aporte de carne, né, para os consumidores, deve sim existir alguma coisa mais, não sei se restritiva, do ponto de vista de questões sanitárias, mas talvez uma discussão maior sobre isso, né? Eu não sei se a palavra talvez restritiva, enfim, mas eu acho que alguma coisa nesse cenário deve existir. Alguma melhoria, algum incentivo, algumas adaptações, e a gente vai precisar entender como é que isso vai repercutir no cenário internacional, né? Eu acho que hoje a gente não tem essa resposta ainda. Na sua introdução, você falou muito da China, e eu não sei até que ponto, depois o Fabiano, aí, representando a indústria, pode comentar alguma coisa, né? O quão preocupada a China está com essa questão do Covid em relação à carne bovina, por exemplo. Eu acho que ela tem outras preocupações nesse momento que não passam por medidas sanitárias tão rigorosas devido à pandemia. Mas eu acho que a pandemia vai servir para o cenário internacional olhar diferente todas essas questões. Perfeito. Obrigado, Sérgio. O Fabiano, o que você poderia dizer sobre esse assunto? Bom, antes de mais nada, obrigado aí de novo pelo convite. Tá? É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos aí que estão acompanhando a gente. Pouca coisa para acrescentar no que o Sérgio falou, mas vamos lá. A gente tem que lembrar primeiro que a China está com um déficit de proteína de origem animal lá gigante, né? A gente teve esse evento sanitário aí, que foi a Covid, mas antes a gente teve um outro evento sanitário, que foi a febre suína africana, né, que dizimou o rebanho suíno da China. O rebanho suíno da China é basicamente 50% do rebanho mundial, tá? E dizimou 50% do rebanho da China, ou seja, 25% do rebanho suíno do mundo acabou, né? Sumiu, deixou de existir. Isso criou um buraco gigante de proteína na China e fez com que o país aumentasse a sua necessidade de importação, tá? E de todas as carnes, né? Você não consegue suprir um déficit desse tamanho só importando a carne suína, né? E aí a gente viu, no caso nosso da carne bovina, os volumes de carne exportada para a China aumentarem demais, né? E a China, que tem um consumo per capita ainda baixo, né? O chinês consome em média aí 6 quilos de carne bovina por ano. A média mundial é 10, o brasileiro consome quase 40, né? Então a China, apesar do consumo per capita ainda baixo, a população é muito grande, o déficit é muito grande, houve um crescimento muito forte das importações. E a China passou a ser o maior importador de carne bovina do Brasil, do Uruguai, da Austrália, enfim, começou a levar carne de todo lugar. Para vocês terem uma ideia, a China habilitou frigorífico até na Bolívia, né, para atendê-los, né? Então, acho que hoje a maior preocupação da China
é cobrir esse déficit, é abastecer a sua população, tá? Óbvio que a Covid, ela gera uma série de preocupações, principalmente do ponto de vista sanitário, né? E isso, no médio e longo prazo, eu acho que sim, vão gerar um pouco mais de restrições e vai favorecer os produtores produtores e exportadores mais formais, que atendem melhores requisitos sanitários, né? Que é o caso do Brasil e das empresas brasileiras. Mas hoje a principal preocupação da China é cobrir o déficit, né? Tá faltando proteína lá. A gente estima que falte algo em torno de 11 milhões de toneladas de carne na China. 11 milhões de toneladas é mais do que o Brasil produz de carne bovina por ano, tá? Então é um déficit muito grande. Então, a primeira preocupação é essa. Mas as coisas estão começando a correr em paralelo. A gente já vê, por exemplo, em alguns lugares na China, que aquelas feiras livres, onde são comercializados os animais silvestres, inclusive o pangolim, o morcego que vocês estão no começo, tá? Em alguns lugares essas feiras já estão sendo proibidas, né? Então são coisas que vão ter que correr em paralelo e a China vai ter que lidar com isso e obviamente que aumenta a vantagem competitiva de quem tem a produção mais focada em qualidade, mais focada em sanidade, que consegue atender em volume e qualidade, que é o caso do Brasil, tá? Então acho que é um momento bastante interessante para nós aqui do Brasil. Perfeito. E Vasco, você teria mais alguma coisa aí a acrescentar com relação, você que está aí ligado aí diretamente à ponta aí, né, aos varejistas, né? Você teria alguma coisa aí a acrescentar? Eu acho que vai muito nessa linha do que o Fabiano colocou. A gente aqui no Brasil, pelo nosso protagonismo em todo esse setor de proteína animal, a gente fatalmente vai sofrer algum tipo de impacto. Esse impacto, eu vejo ele nesse momento mais como positivo, uma vez que a indústria brasileira está preparada ao longo do tempo, ela já vem sendo submetida ao tempo todo aí a diferentes inspeções internacionais. A gente tem já de longo tempo as preocupações em relação ao bem-estar animal, práticas de sustentabilidade. Eu acho que é um conjunto de ações que estão sendo tomadas e todas elas correm em paralelo para que a gente garanta a sanidade do alimento e garanta também os outros atributos que podem diferenciar a nossa carne, o nosso produto de qualidade no mercado internacional. Essa tendência que a gente tem de consumo de proteína animal de qualidade, e aí o Fabiano coloca muito bem, né? A China buscando suprir o seu déficit de proteína animal, buscando vários tipos de proteína, e a gente aqui tem proteínas de alta qualidade para poder fazer exportação para eles e para outros mercados. Ele vai continuar crescendo, ele pode ter algum soluço que a gente não tem visto no Brasil nesse momento, num primeiro momento por causa da recessão, por acesso mesmo, capacidade de comprar o produto de melhor qualidade, mas com certeza a tendência é que esse produto de qualidade em médio prazo ele vai crescer e vai crescer com força para os diferentes mercados. Uma coisa que está aparecendo cada vez mais também, que eu acho que vale a pena ressaltar um pouco, é a pressão por transparência. Eu acho que esse é um caminho sem volta. Então, mais e mais, a demanda, né, sejam os traders internacionais, seja o próprio consumidor final aqui no Brasil ou fora do Brasil, ele quer ter mais informação do que ele está comprando, seja das habilitações sanitárias, seja das questões socioambientais, que estão virando, inclusive, motivo de discussão e de acesso ao mercado, né? A gente vê aí a União Europeia sinalizando, por exemplo, que para o Acordo de Livre Comércio vai demandar uma série de esclarecimentos do Brasil em relação à produção de carne ligada à Amazônia. Então, a gente vê que existe uma série de barreiras já sendo criadas em paralelo, até também vendo esse protagonismo do Brasil na nossa capacidade de suprir o mundo. A notícia boa é que hoje, então, a gente tem ferramentas e a rastreabilidade ela tem essa função como ferramenta de transparência, né, de coletar os dados de processo ao longo da produção do animal, desde lá do bezerrinho até a gente conseguir efetivamente colocar a carne para o consumidor. E a gente tem tido um avanço tecnológico bastante expressivo, seja nas áreas de IoT, seja nas áreas de tecnologia de informação, blockchain, inteligência artificial. Então, o ferramental que a gente conta hoje para poder dar consistência às informações, torná-las mais auditáveis e mais disponíveis para os diferentes elos da cadeia, elas estão favorecendo que a gente tenha grandes avanços. Você pega um exemplo, por exemplo,
Exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Desculpa, gente. Mas você pega um exemplo do Carrefour, na linha deles de suínos, que hoje está com a rastreabilidade toda em blockchain. Então, você tem ali uma fonte confiável de dados, auditáveis, sincronizadas aqui na operação da França, que você conhece a data de nascimento de cada um dos suínos, se for necessário, e você tem o número único de cada bandejinha onde está sendo rastreado. Então, quando é que a gente pensava nisso alguns anos atrás? Para bovinos é um pouco mais complexo, concordo, a gente está no trabalho aí com o IDH, a gente vê toda a complexidade no campo, a gente tem uma cadeia muito mais fragmentada, tem vários desafios, mas a gente vê que com o engajamento da cadeia, a gente instrumentalizando o produtor, entendendo ele como a mola propulsora dessa ferramenta, com certeza a gente tem um caminho muito positivo para poder se diferenciar mais e mais, e esse cenário favorece o Brasil para que a gente possa consolidar ainda mais nossa posição do grande exportador de proteína animal. Perfeito, Vasco. Acho que foi muito bem... Oi. Posso só fazer um comentário, né? Eu acho que Lógico. Isso aí, todas as falas, né, são sensacionais em explorar isso, mas uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, né, você falou muito da questão sanitária, e eu queria elogiar muito, né, e parabenizar todas as empresas, né? Eu acho que assim, o foco hoje está muito voltado para o produtor, né? Acho que o enfoque hoje, acho que parabenizo a esses guerreiros aí que estão no campo hoje, mantendo a produção em todo esse cenário negativo, e as indústrias também, né, que mesmo com todas as paralisações pontuais que existiram, estão dando volta por cima, né? Então tem aqui o Fabiano representando o Minerva, mas de maneira geral todas as indústrias do setor de carnes aqui na nossa conversa, e os fiscais, auditores, enfim, que mantém esse sistema funcionando, e que é isso que garante todos esses números que a gente tem em relação às exportações de carne bovina, suína e aves no Brasil, né? Porque se a gente não tivesse, na sua pergunta, né, um sistema sanitário, um sistema de monitoramento eficiente, a gente não teria todos esses dados, né, ou todos esses números gigantescos. Então, acho que isso é muito bacana, e vai esse parabéns, esse agradecimento ao produtor rural, às indústrias que estão mantendo isso com esses números que você falou no início, né? Que é a parte que está segurando o PIB nacional, é o agronegócio, né? Perfeito. Muito bem colocado aí pelo professor Sérgio, pelo Fabiano e pelo Vasco aí. Obrigado aí pelas colocações. Como o Fabiano falou aí também, a curto prazo aí a China, né, no caso, está preocupada aí com quantidade, né, mas vindo do Brasil, a gente sabe, como o Sérgio falou aí, qualquer quantidade que saia daqui vai com qualidade, né, porque nosso sistema tá bem robusto aí e funciona aí de uma forma muito boa mesmo. Tomando como gancho aí o que o Vasco falou a respeito de rastreabilidade, né, entrando um pouquinho no assunto de rastreabilidade, o Vasco deu aí um exemplo a respeito da cadeia aí de suínos, né, algum tipo de uma linha específica, mas eu queria entender aí também de vocês três aí, o que vocês entendem aí nas três cadeias, né, tanto de bovinos, suínos e aves aí, o que vocês entendem aí pela rastreabilidade aí, como que a gente está andando e se ela vai mudar, né? Hoje a gente tem, como a gente falou, um sistema eletivo aí, o Sysbov no caso de bovinos, mas se vocês acreditam que isso vai migrar aí para o produtor rural, lá para o começo da cadeia, né? Então, se o Fabiano pudesse começar agora dessa vez, falando um pouquinho de rastreabilidade. Claro, vamos lá. Bom, hoje, como você colocou, a gente tem a rastreabilidade, que ela não é obrigatória, né? É para quem basicamente atende a União Europeia. Aí sim você é obrigado a ter animais rastreados, né? Animais no Sysbov. Mas, assim, o que a gente vê é que está aumentando a preocupação com relação à origem do produto, com relação à forma que o produto foi produzido, vamos dizer assim. A qualidade, acho que ela tem dois aspectos, né? A qualidade do produto em si, né? Que é o produto, se ele é macio, se ele tem marmoreio, a cor, etc. E tem o que a gente fala de qualidade de processo, né? Que é a forma que foi produzido, a origem desse produto, se seguiu requisitos socioambientais pré-definidos, se respeitou a parte de bem-estar animal. São todos pontos aí que vêm aumentando a importância, vem aumentando o nível de questionamento.
vem aumentando a necessidade de passar esse tipo de informação para o consumidor, tá? Então, de um jeito ou de outro, a gente vai acabar evoluindo para algum modelo de rastreabilidade, tá? Talvez para determinadas linhas específicas, talvez para atender determinados mercados, no início, antes da gente chegar, igual vocês estão no começo do Uruguai, de ter o rebanho todo rastreado, tá? Mas são coisas que estão evoluindo e é uma tendência. A gente é sempre bastante questionado aí por alguns clientes sobre a questão da origem do gado, a forma que foi produzido, né? Hoje, uma discussão que se tem muito é a questão dos fornecedores diretos, né? A indústria frigorífica ela consegue rastrear, identificar e garantir que os seus fornecedores diretos atenderam aí uma série de requisitos. Já com os indiretos a conversa é outra, né? Daí cresce a importância de projetos como esse de bezerros aí do IDH, né? Então são questões que estão sendo levantadas, são exigências que estão aparecendo, são demandas que estão surgindo, que vai levar mais hora menos hora para a gente ter um pouco mais de rastreabilidade ao longo da cadeia toda. O modelo ainda precisa ser definido, né? Mas isso vai acontecer. Agora, é importante destacar também que a gente sempre faz algumas comparações, às vezes, com alguns concorrentes, mas a gente sabe das dificuldades e a gente já está falando com gente aqui que está no campo, né? A gente está falando aqui com gente que suja a botina, né? Então, vai entender bem o que eu estou dizendo, né? O Uruguai é um rebanho pequeno, é um sistema de produção homogêneo, né? São poucas associações. Quando você vem para o Brasil, é um país continente, sistemas de produção dos mais variados, né? Uma série de associações, de entidades representativas que muitas vezes enxergam o negócio de forma diferente, para opinar, uma série de questões aí que envolvem um pouco mais de dificuldade, né? Para a gente pensar em estabelecer uma regra, uma norma que vá valer da mesma forma para o Brasil todo, né? Eu acho que nisso a gente ainda está longe, mas questões mais específicas, rastreabilidade para atender demandas específicas, para levar determinado tipo de informação para determinado tipo de canal de consumidor, eu acho que tem muita coisa já avançando nesse sentido. Perfeito. E você, Vasco? Só um parênteses aí, para os espectadores que estiverem assistindo aí, tiver qualquer dúvida aí para qualquer um dos três painelistas, pode escrever aqui no chat que a gente lê para eles, tá bom? Só voltando agora aí para o Vasco, né, Vasco? O que você diz aí sobre a rastreabilidade também? Você concorda aí com o Fabiano? Vasco, sim. Desculpa, pessoal. Eu concordo plenamente com o Fabiano. Esse desafio dos fornecedores indiretos, inclusive, é a bola da vez agora, né? Porque os frigoríficos, eles desde 2009 se reforçaram muito com os termos de ajuste de conduta que foram impostos pelo Ministério Público Federal e todo o movimento que teve naquela época em relação à Amazônia. Mas agora chega um novo desafio, né? A gente conseguiu, então, estar monitorando com eficiência o nosso fornecedor direto, usando já monitoramento, utilizando outras ferramentas. Porém, a gente tem esse desafio de como voltar na cadeia. E eu acho que é muito nesse sentido que o próprio Programa de Produção Sustentável de Bezerros entra, né? Da gente criar mecanismos para que a gente traga o benefício aos produtores, que eles possam ter acesso à tecnologia, ter acesso à assistência, à extensão. Porque, no fundo, a adoção ou não da rastreabilidade ela tem que estar ligada a um benefício claro para todo mundo que está envolvido, para que ela efetivamente seja sustentável em todos os seus eixos, né? Pensando na sustentabilidade econômica também, e não só na questão socioambiental. Então, quando a gente está falando em suínos e aves, é diferente, a gente sabe que está muito mais simples, mais próximo, são produções integradas, é uma realidade muito diferente da produção de bovino, onde a gente tem uma fragmentação grande, a gente tem uma série de outras dificuldades. Porém, eu acho que até essa pausa da Covid, e aí eu acho que o Amado fez uma ótima introdução do lado do produtor, né? Está servindo como um momento de reflexão e um momento também de entender o potencial que as tecnologias têm de apoiar o produtor, seja apoiar com informação, seja apoiar com uma facilitação de acompanhamento da sua produção, do seu animal, porque a rastreabilidade só vai virar realidade quando ela efetivamente conseguir agregar valor da porteira para dentro. O produtor ele tem que ver
essa adoção de tecnologia ou de procedimentos de rastreabilidade que nem dependem necessariamente de tecnologia, como o benefício de conseguir selecionar melhor os seus fornecedores de insumos, fornecedores de bezerro, quem são suas melhores matrizes, entender como é que ele consegue, a partir da rastreabilidade, entender melhor o ganho de peso dele por lote de animal. Então, medir esse custo-benefício de cada atividade que ele está registrando e monitorando e ver que, a partir dessas informações, ele consegue efetivamente ou agregar valor ao seu produto, inclusive é uma possibilidade dentro de linhas específicas que tem alguns requisitos específicos para o produtor, mas também agregar esse valor da porteira para dentro na sua gestão. Feito isso da porteira para dentro, da porteira para fora, está muito mais ligado a uma questão de transparência. Então, hoje, a gente tem aí ferramentas que já existem, a gente tem a GTA, a gente tem o Cadastro Ambiental Rural, a gente tem as bases das defesas agropecuárias, que elas já trazem para a gente, mesmo sem identificação individual, uma boa capacidade de rastreabilidade, pelo menos para fazer o mínimo. A gente precisa conseguir unir essas informações e a gente precisa que o produtor nos dê a liberdade ou se empodere de dar a liberdade ou use para a sua diferenciação, dar acesso a esses dados, para que a gente possa ter efetivamente cadeias começando a terem esse histórico de rastreabilidade desde lá da cria até o consumidor final. Um outro ponto que eu levantei aqui muito rapidamente é que existem algumas outras ferramentas que são acessórias, mas que elas têm evoluído muito. Então, esse é o próprio geomonitoramento que é aplicado pelos frigoríficos. A gente tem ferramentas como o Map Biomas, que é público, então você pode entrar com o Cadastro Ambiental Rural lá. O próprio produtor, antes de comprar de outra fazenda, ele pode acessar, colocar o número do CAR de quem ele vai comprar e ver se tem um problema no seu fornecedor. Então, esse acesso está ficando cada vez mais aberto e ele vai começar a apoiar essa diferenciação dos produtores para que eles consigam, inclusive, melhores oportunidades comerciais. Perfeito. Só um parênteses aí, né? Há uns 20 anos atrás, as pessoas acreditavam que rastreabilidade era colocar um brinco na orelha e entregar no frigorífico, né? Às vezes nem na orelha colocava e entregava só no frigorífico, né? E cada vez mais está indo por esse caminho que o Vasco fala aí, esse caminho de buscar informação, usar essas informações ao seu favor, né? E como bem o Vasco colocou aí, está cada vez mais acessível essas informações, então você não precisa de muita coisa para buscar uma informação ali do seu fornecedor de gado em relação ao geomonitoramento, né? Então você tem essa possibilidade de olhar para trás, porque na hora que você for vender o seu animal, você vai ter aí um diferencial por isso, se você conseguir garantir desde lá do começo, né? Mas muito bem colocado. E você, Sérgio, tem alguma coisa aí a mais para agregar aí também? Muito pouco, Stavros. Eu acho que um ponto importante, eu acho que se a gente fizer uma correlação com a pandemia, né, do que está acontecendo agora, pode ser um momento de virada, mas eu não acredito, assim como o Fabiano falou, que seja a rastreabilidade no Brasil sirva para todos, ou mesmo que seja uma rastreabilidade completa, de ciclo completo, servindo para poucos, né? Então, eu acho que assim, eu vejo que a rastreabilidade é uma ferramenta que já está no mercado, né? Desde quando comecei a trabalhar aqui na Unicamp, a gente já discutia esse assunto rastreabilidade em sala de aula, explicando o que era, enfim, discutindo sobre os códigos de barra. Hoje, quanta coisa já avançou, eu fiquei atrasado em relação a isso. Mas eu não vejo para o Brasil sendo uma realidade para toda a produção. Acho que o Fabiano colocou, acho que são mercados específicos, mercados que valorizam. Eu acho que na fala do Vasco, né, ele explicou muito na porteira para dentro o que o produtor tem que entender, que ele não vai só gastar, ele está investindo. Quando ele coloca um sistema de rastreabilidade, ele consegue medir, né, o seu ganho, o seu gasto. Acho que essa ferramenta traz muita coisa além do brinco, não é só o custo do brinco. Enfim, eu acho que isso agrega muito para o produtor. Mas eu acho que uma coisa que é essencial para isso dar certo é o ponto final da cadeia, que é o consumidor. Eu acho que o consumidor, ele tem que ser informado, ele tem que ser treinado, ele tem que perceber que aquele código de barra atrás do produto, né, ou aquele QR Code agora, né, aquela coisinha diferente, lá, aquele quadradinho com os pontinhos pretos, aquilo não é só para
para bonito, para deixar o rótulo um pouco mais ou bonito ou mais confuso, uma informação a mais. Que aquilo representa garantia, aquilo representa respaldo, né? Aquilo traz informações que no rótulo comum não traz, né? Não é só o nome da fazenda que tem que ser mostrado, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que não adianta você colocar um produto no supermercado, dizer que ele tem rastreabilidade, mas você não explicar para o consumidor por que ele está pagando R$1, R$2, R$3 mais caro naquele produto, quais são as garantias que ele vai levar para casa junto com aquele quilo de carne. E eu acho que esse momento de pandemia talvez seja o momento ideal para isso, né? Se há alguma coisa de bom que a gente pode tirar dessa pandemia, talvez seja que as pessoas estão mais atentas àquilo que elas estão comprando. E quando eu falo comprando, pessoal, é comida, é alimento. Eu acho que as pessoas, né, associaram a pandemia, a maneira que isso foi divulgado através da China, que foi relacionado ao alimento, relacionado à carne, né? Tem muita coisa, infelizmente, sendo tratada, assim, a pessoa acha que vou deixar de comer carne porque eu posso ficar doente agora com o vírus ser transmitido, ou a produção animal vai ser responsável pela próxima pandemia do século. Então, esse tipo de mudança de hábito do consumidor, atrelado, vamos imaginar, a um cenário diferente, né? Pessoas comprando online carne. Tem um colega meu nos Estados Unidos lá que tem um grande, que está dentro de um grande sistema de comercialização de carnes online, e fala que é absurdo o crescimento que a empresa está vislumbrando a curto e médio prazo. Então, você imagina assim, que agora as pessoas vão comprar carne pelo celular, pelo computador. Então, assim, se você conseguir carregar informações nesse produto, você agrega muito. Então, eu acho que ainda não é o momento para tornar a rastreabilidade uma coisa nacional, mas sim, quem está fazendo bem feito, vai sair na frente. Eu acho que isso é muito legal. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu acho que poderia encaminhar para o Vasco, sobre o projeto Boi na Linha. Então, como ações do projeto Boi na Linha podem contribuir e qual a maior problemática da rastreabilidade em campo, Vasco? Você poderia explicar primeiro um pouquinho sobre o projeto Boi na Linha e como que ele pode contribuir aí? Bom, a gente, todas as iniciativas que estão sendo feitas em relação a trazer transparência, elas estão se somando, né? Então, a gente tem, eu até tenho uma lista de projetos aqui que a gente está envolvido, o próprio projeto de vocês, o projeto Boi na Linha, o projeto da Partnership for Forest, em relação à rastreabilidade na cadeia como um todo. Então, o objetivo, no fundo, é como é que a gente padroniza critérios. Então, o geomonitoramento de um frigorífico dar uma resposta e o do varejista dar outra resposta não é razoável. Assim como não é razoável o varejista ter que ter uma ferramenta de geomonitoramento para conferir o geomonitoramento que foi feito pelo frigorífico. Ou a gente harmoniza e todas vão dar o mesmo resultado e todo mundo dá transparência, ou a gente vai ter sempre uma briga e carne sendo devolvida e vira uma relação comercial truculenta que não é o objetivo de ninguém. Então, a ideia dessas ferramentas como um todo é sempre que a gente consiga dar transparência, primeiro o fornecedor direto, agora começar a voltar para o fornecedor indireto, usando essas ferramentas que são as que estão postas enquanto a gente não tem um sistema de identificação. Eu também, na mesma linha do Sérgio, eu entendo que um sistema nacional de rastreabilidade, acho que o Fabiano falou isso também, não é algo que está próximo, pode acontecer daqui a algum tempo, eventualmente pode, mas é algo que está distante da nossa realidade. Mas a gente tem na própria lei de rastreabilidade, lá de 2009, a 12094, lá do Ronaldo Caiado, falando da possibilidade de a gente ter sistemas de adesão voluntária de rastreabilidade e que eles possam ser hospedados, de certa forma, no Ministério no MAPA e no ICNA, que é o Instituto da CNA. Então, a gente tem ferramentas hoje para fazer, a gente está vendo uma crescente vontade da iniciativa privada de fazer, e acho que esse é o melhor dos caminhos neste momento, já que o governo não tem exatamente isso como uma prioridade explícita, pelo menos, que a gente, de uma maneira privada, consiga fazer, harmonizando todos esses protocolos e trazendo cada vez mais confiabilidade para o produto que chegar lá na ponta e transparência para o consumidor. Então, a ideia dessas ferramentas está sempre neste caminho.
Perfeito, Vasco, obrigado. Fazer uma pergunta para o Fabiano, em linha aí também com questões relacionadas à rastreabilidade, né? E mercado específico. Você acredita, Fabiano, que o consumidor ali, o consumidor ele vai começar a exigir mais aí, o Ministério também vai exigir um pouquinho mais também, da origem dos alimentos que estão sendo dados para os animais também, ou não? Como vocês tinham falado aí também, só a respeito do levar informação, o Vasco falou bastante na parte socioambiental, mas em relação a alimentos que os animais estão comendo, você acha que vai aumentar isso ou não? Com certeza. De novo, vai naquela linha de mais exigência relacionada à qualidade de processo, tá? Quero saber a forma que o meu produto foi produzido, como esses animais chegaram na fazenda, com que eles foram tratados, como está a questão socioambiental, como foi a questão de bem-estar animal. A gente teve uma primeira onda, que foi a onda da qualidade de produto. Os mercados eram um pouco exigentes, de repente foi melhorando renda, isso no mundo todo, foi melhorando renda, principalmente nos países desenvolvidos. Foi havendo uma urbanização, o pessoal vindo para a cidade, começou a querer produtos de melhor qualidade, né? De maciez, sabor, etc. Agora a gente está vendo uma segunda onda, tá? Que vem principalmente dos países desenvolvidos, né? Onde o consumo já se estabeleceu, né? Onde o consumo per capita não vai subir mais, já existe um nível muito alto. Agora o pessoal vai ficando mais preocupado com o que ele está comendo, com relação a que forma que ele foi produzido. Então, a gente tem muito questionamento já nessa linha, né? Principalmente de clientes da União Europeia, clientes dos Estados Unidos, né? E isso está crescendo, tá? E aí tem uma vantagem do Brasil, né? Óbvio que a gente precisa melhorar um pouco os nossos dados, nosso nível de controle, ter um pouco mais de informação para trabalhar, mas com relação ao que é fornecido para os animais, está a grande vantagem do Brasil, né? O Brasil, o gado é majoritariamente criado a pasto, né? Quando não é exclusivamente a pasto, ele é suplementado com produtos de origem vegetal, né? Grãos e derivados. O Brasil não permite usar substâncias que são usadas em alguns países concorrentes, como hormônios e beta-agonistas, que alguns compradores proíbem, alguns compradores não aceitam. No caso da China, que a gente estava falando lá no começo, tá? A China não aceita. Então, é uma grande vantagem do Brasil nesse sentido, né? Geralmente, quando a gente é questionado, a gente tem coisa bonita para mostrar, né? Perfeito. Para o professor Sérgio, também falando de rastreabilidade aí, ele já comentou um pouquinho a respeito que enxerga mais a rastreabilidade aí em nichos de mercado, né? Mas você acha que essa necessidade de rastrear os animais, ela pode vir a ser uma barreira não tarifária mais para frente ou não? É requisito mesmo de países, como a Europa já faz hoje, que os países comecem a solicitar mais isso ou não? E aí, nesse sentido, o Brasil estaria atrasado? Você acredita estar atrasado em relação à Austrália, por exemplo, uma grande exportadora? Pergunta difícil, Stavros. Eu não sei se isso deve acontecer, uma mudança a tão curto prazo. Eu acho que vai depender muito da demanda desses países pela proteína, né? Eu vejo esses mercados que pagam mais e que a gente vê, né? Quando eu comecei o legal é que eu começo a achar que eu estou ficando velho já na carne, quando tem outras pessoas que estão tanto tempo, são tão mais velhos que eu, estão tanto tempo mais, mas eu começo a falar assim, não, porque quando eu comecei, parece que faz tanto tempo, mas não faz tanto tempo assim. Eu lembro que quando eu olhava os números de exportação, nossa, a Europa é o principal mercado do Brasil. Além de pagar bem, o destino da carne brasileira é a Europa. Infelizmente ou não, aí acho que cada um pode entender um pouco diferente, a Europa não é hoje mais o grande destino da carne brasileira. Eu nem sei em que lugar que está. Depois o Fabiano fala aí se
O professor Pedro está comentando no chat ali, eu fico dando risada, né? Pessoal, para quem está acompanhando aí, o professor Pedro foi meu orientador de mestrado, doutorado, e pai ou tio do Stavros, do Fabiano, do Vasco, que ele é conhecido de todo mundo, Daniela. Mas eu acho que, então, assim, pensar que esses países vão exigir ou vão colocar isso como uma barreira sanitária ou não, enfim, como uma barreira de mercado, tarifária, para restringir o acesso de carne de outros países que não têm uma rastreabilidade desde o início, eu acho que para o Brasil está muito bem no momento. Eu acho que o Brasil não precisa disso para escoar a sua produção. É lógico. O Brasil quer atender o mercado que hoje a Austrália atende, quer atender o mercado que o Uruguai atende, que paga muito, que paga por isso. Bem, vamos entender se realmente a valorização do produto vai ser tão importante a ponto da indústria buscar isso dentro das fazendas, né? Então, eu não vejo que isso seja uma necessidade hoje. Eu valorizo muito o trabalho de quem consegue fazer e ver que uma rastreabilidade desde o início, né, desde a fase de cria, traz uma resposta positiva para a fazenda, que esse produto é valorizado na gôndola por alguns consumidores, mas eu não consigo perceber a um curto e talvez médio prazo que esse tipo de rastreabilidade completa ela se torne essencial para o mercado de carne brasileira, né? Então, eu acho que são essas as colocações. Assim, eu valorizo muito o trabalho, mas eu não vejo isso como um fator primordial para expandir o mercado de carnes brasileiro. Perfeito. E pro Vasco agora, deixa eu só ver, não tem nenhuma pergunta aqui, não, né? Vamos lá, pessoal, me ajudem a fazer perguntas também. Então, fazendo uma pergunta aqui para o Vasco, né? Também ligado aí à questão de as questões aí relacionadas me fugiu a sanidade. Até agora, né, os grandes players aí, eles vinham cobrando bastante aí rastreabilidade em relação como você tinha falado, a bioma, né, Amazônia, Cerrado. Você acredita que agora com o problema do Covid, as exigências relacionadas à sanidade, elas vão se somar ou elas vão passar a ser prioritárias agora para esses clientes? O meu entendimento é que elas se somam, tá? Eu acho que são... só que, mais ou menos na mesma linha que o Fabiano respondeu, elas estão em diferentes momentos e acho que o Sérgio também foi muito nesse centro da questão. A gente tem determinados mercados que o Brasil acessa que as preocupações, inclusive em relação socioambiental, já são muito menores. Pode perguntar para o Fabiano aí de onde vem 90% dos questionamentos dele, vai vir dos países mais ricos, enquanto eventualmente ele está escoando 70% da produção dele para outros mercados emergentes que têm uma cobrança muito menor em relação a esses assuntos. Isso não quer dizer que a gente, como Brasil, não deva dar total atenção às duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem que manter esse diferencial competitivo da carne brasileira, e eu entendo que a gente tem diferenciais absurdos, a gente tem essa questão do animal alimentado a pasto, como o Fabiano colocou agora, a gente tem a questão da nossa disponibilidade diária, a gente tem o diferencial de que a gente não precisa, aumentando muito pouco a nossa produtividade, a gente consegue, sem derrubar mais um pé de árvore, seja na Amazônia, seja no Cerrado, produzir. Então, é muito dentro dessa estratégia do que a gente chama aí conseguir produzir ao mesmo tempo que a gente consiga incluir o maior número possível de produtores dentro das melhores práticas. Isso melhora a nossa produtividade, vai fazer com que a gente cresça, aumente a qualidade do nosso produto. Então, essa estratégia socioambiental, ela é importante como diferenciação. A gente utilizar isso em nosso favor. Aí vem um grande problema, que é a nossa comunicação hoje. Então, embora o Brasil talvez crie a carne, por assim dizer, mais sustentável do mundo,
a gente tem a propaganda totalmente do contrário, né? É de mostrar ali a Amazônia pegando fogo para fazer pecuária. Então, a imagem negativa que a gente passa da nossa produção acaba, muitas vezes, contaminando muito esse tipo de discussão. Aí vem, de novo, o caminho da transparência. Então, se a gente conseguir dar bastante transparência dos nossos diferenciais de qualidade, dos nossos diferenciais de proteção ambiental, o nosso código florestal é um dos mais avançados do mundo. A gente ainda tem floresta para proteger, o que é um grande diferencial em relação à maior parte dos países. A gente precisa conseguir cativar o nosso cliente com esses diferenciais e fazer uma comunicação mais ativa e não reativa quando vem ondas externas. Atrás desse caminho sanitário da Covid, já está vindo o assunto, você já pode ter visto na mídia mais de uma vez, ou ouvido muito ali do cantinho, que a preocupação agora é que a Amazônia pode ser um dos maiores reservatórios de coronavírus do mundo. Vocês já devem ter ouvido isso, talvez, em algumas comunicações. Você começa a ver a ideia já de começar a misturar os dois assuntos e daqui a pouquinho isso virá um motivo de discussão. A gente precisa ser proativo e conseguir comunicar antes que venha esse tipo de onda de comunicação negativa. Perfeito. A gente faz muita coisa boa por aqui e acaba não divulgando, tanto que massacram a gente aí nas mídias, né? O nosso produtor é um herói de fazer o que ele faz da maneira que ele faz. A gente precisa conseguir valorizar isso, atender esse código florestal que a gente tem, que é super restritivo. A maior parte da mata preservada, tirando as reservas de união e tudo mais, está dentro das propriedades. Então, o produtor hoje ele já tem um papel super importante na conservação e ele está tentando ser cada vez mais produtivo. Então, a gente tem que instrumentalizá-lo porque ele já tem o mindset certo. Ele precisa ter as ferramentas para poder superar essas dificuldades. Perfeito. Fabiano, quer falar alguma coisa? Só para complementar esse ponto da questão sanitária, ela ainda é a principal barreira, né? Talvez seja a barreira econômica transvestida de sanitária, mas enfim. O Brasil reabriu recentemente os Estados Unidos, que foi um mercado que a gente há anos trabalhou para abrir, né? Que tinha uma barreira em cima da questão da febre aftosa, né? De sua compra de nações livres, febre aftosa sem vacinação. Os Estados Unidos não vacina. E tanto é que quando a gente abriu, o problema que levou esse mercado a fechar de novo foi porque chegou abscesso vacinal lá e eles fecharam, né? O resto do NAFTA, né? O Canadá, o México, nós não abrimos ainda, esperamos que os Estados Unidos seja a porta, mas não estão abertos ainda em função da febre aftosa. Pelo menos essa é oficialmente a desculpa. O Japão, Taiwan, Coreia do Sul, tá? Tudo em função da febre aftosa. Então, assim, a gente tem uma grande barreira ainda, que é a barreira sanitária. Você pega a China, que é o maior mercado hoje, 40%, 50% da exportação do Brasil, vamos dizer assim, ela tem uma exigência de idade, né? Para a gente entender a China, são animais aí no máximo 30 meses. Tecnicamente falando, né, ou pelo menos a desculpa oficial, é o fato de que o animal jovem, ele não manifesta vaca louca, né? Falando em português assim, bem simples. Então, também é uma questão sanitária, porque apesar de ser um mercado aberto, ele não é aberto para todo tipo de animal, né? Imagina o Brasil podendo produzir com 100% dos seus animais nas unidades habilitadas, obviamente, para a China. Talvez até seja por isso, desculpa, a realidade seja essa, né? Se eu liberar para o Brasil fazer com qualquer tipo de gado, o Brasil arrebenta com qualquer mercado, né? Então, pode ter um pouco de controle aí, mas a questão sanitária, ela ainda é uma questão que pesa bastante, né? E, então, obviamente, como eu falei, o Vasco reforçou depois, os questionamentos, tanto do ponto de vista sanitário, socioambiental, bem-estar animal, você tem um maior nível de questionamento dos mercados mais desenvolvidos, dos países mais ricos. Tá? Eles têm uma atenção maior para esse ponto agora. Os países em desenvolvimento têm uma atenção menor. Estão mais preocupados em abastecer a população. Só que também nesses países, o nível de exigência aumentou muito nos últimos anos. Tá? Antes você fazia praticamente qualquer mercado, qualquer tipo de animal e não tinha muita questão para você atender. Hoje não. Hoje você tem mercados que exigem
idade, que exige rastreabilidade, que exige controle de resíduo mais apertado, além do que já é oficialmente necessário. Você tem mercados que proíbem alguns determinados tipos de substância e você tem que testar sempre para atender esses mercados e provar que você não usou. As exigências, de uma forma geral, vêm aumentando. Tá? Isso é fato e essa é uma tendência, né? Perfeito. Sérgio, você queria também falar alguma coisinha? Não, eu ia só comentar em relação a essa parte da comunicação que o Vasco colocou, né, da importância dessa comunicação. É o que está acontecendo hoje, infelizmente, com as mídias sociais, né? Eu acho que isso não tem como a gente fugir do assunto em relação a isso, né? Então, pessoas degradando ou falando mal do consumo de carne, com afirmações que não são corretas. E qual é a velocidade de defesa das agências que deveriam contrapor isso, né? E um caso hoje foi que eu recebi do Pedro, uma fala do New York Times falando sobre, tá vendo só, a pandemia veio para mostrar que o consumo de carnes tem que acabar. Porque, assim, além de ter toda essa questão social que foi falado, do meio ambiente, da relação com o vírus, olha o que está acontecendo com a indústria da carne nos Estados Unidos, deixando pessoas doentes, como que o pessoal está deixando essas empresas ficarem abertas sem fazer nada. E quando, na realidade, é muito diferente disso, né? Vocês imaginam se a indústria tivesse fechado, se a indústria de carne tivesse fechado. E tão estranho é isso, né? Que, assim, olhem, a gente viu na mídia qual foram os 2 produtos que se esgotaram nos Estados Unidos no momento da pandemia. Um a gente sabe o motivo, o outro até hoje eu não entendo, né? Um foi a carne, o outro foi o papel higiênico. A carne esgotou, em uma semana acabou a carne no varejo. Então, olha assim, se existisse qualquer cenário de redução de consumo de carne ou alguma coisa desse sentido, a primeira coisa que uma população iria fazer é correr para o supermercado e estocar carne, não é? Eu fiz uma postagem esse dia no Facebook também, só para ver uma discussão, né, para gerar um pouco mais de discussão em relação à carne. Desculpa estar mudando um pouco de assunto aqui, Gustavo, mas carne de origem vegetal, carne de laboratório. É ótimo as pessoas trabalharem, fazerem pesquisa. Eu acho que isso é bonito de ser feito, mostrar que tem outras possibilidades. Mas aí uma matéria estava falando que o CEO lá do incrível, do Impossible Foods, lá falando que em 15 anos ele acredita, acho que o Fabiano comentou alguma coisa, se não me engano, que em 15 anos acha que vai ultrapassar a de carne bovina, de carne de verdade, né? Então, assim, é inadmissível uma coisa dessa, acreditar num cenário como esse. Lógico, as pessoas ficam com medo quando esse tipo de cenário acontece, mas a gente tem que, as agências, eu não sei quais são as agências, eu sei que o Ministério da Agricultura seria um desses, né? Mostrar que não que o sistema funciona, que o sistema é eficiente, que o sistema de produção de carnes garante a segurança do produto, que a seguridade, né, vamos dizer assim, a parte sanitária está sendo atendida, mas esse tipo de informação, como o Vasco falou, precisa chegar, mostrar que não pessoal, a produção de gado não é feita dentro da Amazônia. Não é isso. Lógico, existe desmatamento legal, tem parte que é associada à pecuária, mas essa não é a realidade. E eu acho que a rastreabilidade vem para isso. O Vasco colocou bem, né? O Fabiano falou assim, tem um sistema que consegue fazer isso. Bem, vamos colocar isso para funcionar, então vamos investir nesse recurso para preservar cada vez mais essas regiões, essas áreas, mas a informação precisa ser dada, a resposta rápida precisa ser dada. Né? No caso desse evento que eu falei do New York Times, o Instituto Norte-Americano de Carnes imediatamente colocou uma resposta à altura a esse repórter vegetariano, enfim, nada contra os vegetarianos também, mas um repórter que defende o que ele pensa no New York Times, pô. Não é assim, né? Se você não quer comer carne, tudo bem. Agora, colocar isso para todo mundo, eu acho que é um pouco agressivo demais. É isso. Desculpa me estender, porque fico muito animado nesse vídeo.
Perfeito, Sérgio. Tem uma pergunta aqui para o Fabiano também. Na verdade, são duas perguntas. A primeira, você tinha falado a respeito de nichos de mercado aí para carnes com rastreabilidade, né? A gente está dentro de um projeto aí de rastreabilidade desde a desmama, né, do Bezerra, esse projeto junto com o IDH. E aí a gente queria saber como que você enxerga o potencial de remuneração desse tipo de programa aí que traz a informação desde a desmama, né, até na verdade, desde o nascimento do animal até ali a hora do abate, né, e as questões de frio, tudo ali dentro do frigorífico. Como que você enxerga aí essa questão de remuneração? Bom, vamos lá. Como eu falei, os questionamentos acerca aí da origem do gado e do atendimento de diversos requisitos, principalmente ligados aos requisitos socioambientais aí, ao longo da cadeia toda, eles têm aumentado, eles têm sido cada vez mais questionados. E é uma ponta hoje que ainda é um pouco solta, né? A gente consegue garantir do nosso fornecedor para o frigorífico, mas não consegue garantir a origem do gado do fornecedor do meu fornecedor, né? Vamos dizer assim. Então, esse tipo de projeto, ele vai ganhar cada vez mais importância, tá? É óbvio que hoje você tem um mercado que talvez seja um mercado menos exigente e que é um mercado que paga melhor, então, às vezes, você não consegue balancear muito a questão aí econômica, né, de fato ter um sobrepreço, já algo muito específico. Hoje o melhor mercado é a China e a China não exige isso, vamos dizer assim. Mas isso é uma tendência de médio e longo prazo. Tá? Eu acho que quem começar a organizar melhor a sua cadeia produtiva, e isso vale para a indústria e vale para os grandes produtores, vai garantir, num futuro bem próximo, uma liquidez melhor para o seu produto, tá? Uma liquidez melhor para o seu produto, né? E, consequentemente, um valor melhor. Tá? Isso aconteceu, vou montar um paralelo, aconteceu com o gado jovem. Né? Hoje, quem tem gado jovem tem muito mais liquidez do que tem o gadeirado. Né? E você tem um valor muito melhor para o gado jovem do que para o gadeirado. Porque a China, que exige idade, e é o principal comprador hoje, que está comandando o mercado. Vai chegar no futuro próximo que a garantia de origem, e você ter a cadeia toda mapeada, e você garantir o atendimento de requisitos desde o início da cadeia, vai ter mais valor. Isso é fato, isso a gente está vendo pelo nível de questionamento que a gente começa a ter de alguns mercados. Tá? E até por isso, já me adiantando, que a gente marcou um call com o IDH amanhã. Tá bom. E só mais uma segunda pergunta aí, que todo mundo falou muito sobre China aí desde que a gente começou. Eu acho que a palavra mais falada aqui, eu acho que foi China, né? Tem a pergunta do Gustavo aqui para o senhor Fabiano aí. Como que ele enxerga aí, se não poderia ser um problema para o Brasil ter grande parte da sua exportação na mão da exportação como destino à China? Só um parênteses, eu visitei recentemente aí frigoríficos que tinham uma boa carteira e uma carteira boa, direcionou produção para outros mercados que pagavam bem, só que a hora que começou a China, abandonou o mercado para fazer China, né? E se amanhã eles fazem igual fizeram com a Austrália ali, e falam, não, eu não quero mais a carne de vocês, como é que... Aí sai todo mundo correndo atrás dos antigos clientes, como que você não acha meio perigoso isso? O que você falaria? Bom, primeiro que eu estou adorando ver você me chamar de senhor Fabiano. Eu te conheço há mais de 20 anos. Eu estou gostando, vamos manter isso dessa forma. Tá? Brincadeira, Grego. Não, eu acho assim, eu acho que é uma preocupação que se justifica, né? Nunca é bom você colocar todos os ovos na mesma cesta. Mas é importante dizer que o Brasil não está colocando aí 40%, 50% da exportação na China, porque é a única opção que a gente tem. Né? A gente está colocando aí 40%, 50% da exportação na China, porque é a melhor opção hoje, em função do déficit de proteína, que eu já citei, acho que na minha primeira fala, aí, do déficit enorme de proteína que tem na China hoje. Então, é uma oportunidade que se abriu, a China está pagando muito bem, ela tem esse buraco para cobrir
e a gente tem que aproveitar, né? Não fosse a China, o Brasil tem outros 99 mercados aí abertos e compradores da carne brasileira. Aí a gente não tirou o pé de nenhum deles, tá? Não tirou o pé de nenhum deles. Basicamente, a gente está colocando um pouco menos de carne neles e priorizando a China nesse momento. Mas você não tirou o pé. Até porque, não recordo o número certinho, mas são em torno de 34 frigoríficos habilitados China no Brasil, não é? Você tem essa exigência de idade, então não é 100% dos animais que você abate que estão aptos a atender a China, mesmo. Então, estou restringindo o número de frigoríficos e estou restringindo o volume de animais. Você tem que atender a exigência de idade, né? E lembrando ainda que 70% do destino da nossa produção ainda é o mercado interno, né? Então, a China é relevante, sim, mas se a gente for fazer a conta correta, nós estamos falando de 10% do mercado total da carne bovina brasileira. Ela é 40%, 50% da exportação, mas aí deve dar em torno aí de 10%, 12%, 13% do total, tá? Então, a gente tem alternativas, a gente tem essa preocupação de fato, a gente não está deixando, vamos dizer assim, nenhum cliente importante perdido na chapada, tá? A gente está buscando aí atender e trabalhar com todo mundo. Perfeito, Fabiano. Ó, a gente já está estendendo um pouquinho aí, então já meio que para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para vocês três aí para encerrar, tá? Na verdade, era perguntar, né, como que vocês, o que as instituições de vocês estão fazendo aí no sentido de rastreabilidade, alguma coisa nesse sentido, e o que vocês poderiam aí deixar aí de recado final para os produtores que vão assistir aí, ou que estão assistindo agora, que vão assistir esse programa gravado depois, o que vocês deixariam de recado aí para os produtores aí em relação aí à rastreabilidade e esse mercado aí pós-pandemia? Podemos começar agora pelo Vasco, que não começou nenhuma? Podemos, claro. Mas eu comecei sim. Vamos lá. A Safe Trace, ela tem, você colocou bem no começo, né, Stavros? A gente trabalha, veio para uma estratégia um pouco diferente, que foi entender as dificuldades do varejo, onde é que ele tinha necessidade de diferenciação e comunicação do produto dele, e a partir daí trabalhar a sensibilização da cadeia para trás. Então, hoje a gente atua apoiando os 3 grandes varejistas, né, o Carrefour, o Big e o Pão de Açúcar, e as suas bandeiras auxiliares, né, na execução das suas políticas de compra de carne sustentável ou em linhas específicas, que aí tem essa questão da rastreabilidade mais forte ou está ligada à raça. Então, tem o caso Rúbia Galega, que é tradicional lá do Pão de Açúcar. Você tem agora a carne asturiana de Los Valles no Carrefour. Você tem a carne do pastiçal, que é de origem, também é do Carrefour. Você começa a ter várias linhas de produtos, o sabor e qualidade que a gente faz aí na São Marcelo, aí no Mato Grosso. Que aí a ideia é justamente conectar com o projeto do IDH para que a gente tenha a rastreabilidade desde a origem. Então, esses projetos, esse contato com os varejistas nos faz ter como clientes, basicamente, todos os frigoríficos que vendem para os varejistas e, a partir daí, melhorar essa interação, seja de dados, seja de transparência, seja em casos que alguém levanta um problema que aconteceu, ajudar a rastrear efetivamente onde essa carne foi parar, quem efetivamente comprou, qual o tamanho do dano. Então, a gente tem esse caminho de ajudar a entender essa dinâmica de mercado e a usar a rastreabilidade como apoio, inclusive, para executar esses projetos de diferenciação de produto. Por outro lado, a gente vem atuando na outra ponta também. Então, a gente participa de um projeto junto com a The Nature Conservancy e com a Amigos da Terra, que é financiado pela Partnership for Forest, que a ideia é empoderar o produtor rural com informações dele, de rastreabilidade, e empoderar ele de ferramentas para que ele possa rastrear os seus diretos. Então, é esse caminho que o Fabiano estava colocando, da gente conseguir criar ferramentas para poder monitorar os fornecedores diretos do frigorífico, mas também os indiretos. Essa é a próxima grande discussão. A gente vê aí reportagens quase semanais dizendo: frigorífico, você comprou da fazenda tal, que comprou da outra que desmatou. Mas espera aí, o frigorífico não consegue ver isso, ele vai ser responsabilizado por isso? Então, vamos instrumentalizar o frigorífico também. Por outro lado, você tem uma assimetria de informação do produtor eventualmente nem saber que ele está com um problema
ambiental ou não saber que o fornecedor dele tem esse problema. Então, vamos dar ferramenta para o produtor. Mesma coisa o projeto aí com vocês no IDH, é ajudar o produtor de bezerro a se instrumentalizar e poder trazer essa informação. Então, a Safe Trace, ela trabalha nessas frentes, a gente participa também da iniciativa do CFA, ajudando os frigoríficos a poderem ter os seus planos estratégicos até 2025 de desmatamento zero. A gente está aí com todos os grandes, com grandes players, como a Marfrig, com frigoríficos médios, Natura Frig, Master Boy, são 17 empresas já que passaram pelo processo. Então, o nosso papel é muito esse. Por um lado, é ajudar a levar a informação para a formação de conceito lá para o produtor, para o próprio frigorífico, para o próprio varejista, para que todos tenham um plano estratégico alinhado. E a partir desse alinhamento que a gente consiga transitar informações com segurança na cadeia. Para isso, a gente traz tecnologia, desenvolve novas tecnologias, é parte do nosso papel no dia a dia. Então, a ideia é sempre, nosso olhar é como é que eu posso ajudar o varejo, o frigorífico e o produtor hoje a ter mais informação, tomar melhores decisões e dar transparência dessa informação para que a gente tenha uma rastreabilidade melhor. Perfeito, obrigado. E aí, Sérgio, pelo lado da academia, tem sido feito alguma coisa nesse sentido aí de rastreabilidade? Stavros, vou colocar uma coisa pessoal e depois da academia, né? Eu fiquei com medo de falar só assim, o que a sua instituição tem feito? Assim, o máximo que eu tenho feito é usar o celular para ler o código de barra quando eu vou comprar carne para o churrasco no final de semana. Esse o papel, como eu tenho usado a rastreabilidade. Bem, a gente tem esse assunto como item da nossa disciplina de graduação, né, de pré-processamento de carnes. A gente fala, enfim, sobre abate, classificação de carcaça, e um dos pontos da disciplina é a rastreabilidade. Alguns semestres a gente dá uma ênfase maior, dependendo de como vai a disciplina, né, dependendo do semestre, mas isso é um ponto que a gente destaca. Tem alguns alunos aqui na faculdade que me procuram para entender sobre rastreabilidade, porque, por incrível que pareça, é a única disciplina na faculdade onde essa palavra aparece. Então, assim, a gente tem toda a cadeia de alimentos, mas a única disciplina onde isso é mencionado é na disciplina de carnes. Isso faz parte da ementa da disciplina, né? Então, os alunos olham as disciplinas e vêm aqui e eles vêm buscar informação, e a gente conversa bastante sobre a importância, né, sobre o que é rastrear, né, traceability, enfim, a gente tenta definir com eles o que é, para que serve, enfim, e como funcionar. Não sou especialista nisso, quando eu tenho dúvida eu vou direto para o Vasco me ajuda muito com isso daí, quando tem alguma questão mais pontual, enfim, que a gente não tem resposta. Então, essas são as ações que a gente tem aqui, né? Nesse momento de pandemia, a universidade, ela... infelizmente, né, ela reduziu muito as atividades. As disciplinas nossas, elas continuam, né? A Unicamp foi a pioneira em relação à paralisação, né? Eu acho que viu logo a gravidade da situação, então paralisou atividades de sala de aula, das atividades de laboratório que pudessem ser interrompidas, mas a gente já está com um plano de retorno gradual. Imagino que aulas a gente não retorne esse ano em sala de aula. É muito difícil a gente retornar esse ano, a perspectiva não é boa do cenário da saúde, disseminação do vírus. Mas as atividades de pesquisa a gente quer retomar isso nas próximas semanas, nos próximos meses, aí uma retomada gradual. Em relação aos produtores, né, alguma mensagem, eu falei logo no início, né, então parabenizá-los, né, agradecer a eles por esse trabalho que tem continuado, ainda bem, né? Isso garante que o alimento chegue à mesa de todos que consomem carne, né? Que gostam de carne, e que assim, rastreabilidade hoje não é uma realidade para o mercado interno, para o mercado de exportação. Não é um item primordial para manter esse mercado. Mas ele pode vir a ser, né? Eu acho que tudo que a gente falou hoje aí com o Fabiano, com o Vasco, com você, mostrar que rastreabilidade é sim importante. Eu acho que as associações, os grupos, eu acho que ninguém faz nada sozinho. Eu acho que no setor de produção de alimentos isso é claro. Não adianta ter iniciativa, vou fazer sozinho, não. Eu acho que a gente tem que juntar forças, lutar por um sistema mais integrador, quando a gente quer produzir com qualidade, com seriedade e com sustentabilidade. Eu acho que essa é a palavra da vez, né? Eu acho que toda essa pandemia está mostrando isso
vamos dizer, está deixando isso cada vez mais claro, né? Que uma produção sustentável é o que vai comandar daqui para frente o mercado de alimentos. Acho que é essa mensagem que eu passo para quem vai assistir isso depois. Beleza. E você, Fabiano, para concluir aí, o que você deixaria aí de mensagem e como que as indústrias aí estão se preparando para o pós-Covid? Bom, a gente tem focado muito o trabalho na questão aí da qualidade de processo, como eu tinha colocado, né, de garantir aí que o nosso produto atende uma série de requisitos e exigências do ponto de vista sanitário, do ponto de vista socioambiental, do ponto de vista de bem-estar animal, né? Com relação aos nossos fornecedores diretos, a gente garante hoje que 100% atendem essas exigências, né? A gente garante que 100% não estão em área de desmatamento ilegal, não tem problema com trabalho escravo infantil, não produzem em área de reserva, em área indígena, etc., né? Agora, exigência não diminui, exigência só aumenta. Acho que tem muita gente hoje nesse webinar que é mais veterano que eu na pecuária. Se lembrar 20 anos atrás, 30 anos atrás, qualquer exigência que se tinha para vender um animal para o frigorífico, basicamente ele atendia o peso mínimo necessário para a categoria, né? Hoje a gente já fala de uma série de outras questões, né? Tem que ter toda a questão documental correta, tem que ter CAR, se for Europa tem que ter rastreabilidade, se for para mercados em geral tem que assinar a carta de garantia, tem que ter controle de resíduo, confirmar que obedeceu o período de carência dos produtos veterinários, que não usou substância proibida, tem que atender exigência de idade, se for fazer China, se for fazer um Chile, se for fazer Arábia Saudita, etc, etc, etc. E as coisas vão apertando, tá? Eu queria aproveitar para parabenizar o projeto dos bezerros. Eu acho que a exigência que hoje está em cima do boi gordo, né, dos animais que vão para o frigorífico, já está descendo a cadeia, está chegando no início da cadeia, né? Então é um projeto que saiu na frente. E tem que aproveitar o bom momento, né? Acho que a cria está num excelente momento, não só por questão de ciclo pecuário, né? Depois de anos de abate de matrizes, você tem uma valorização normal aí da categoria dos bezerros, né? Mas também porque na impossibilidade de abrir novas áreas e no ritmo de incorporação de tecnologia que tem tido a recria e engorda, você aumenta a pressão na compra do bezerro, você aumenta a demanda pelo bezerro, né? E se a primeira exigência foi a questão de qualidade, já que eu tenho que produzir animais mais jovens, por exemplo, que é uma necessidade muito grande hoje, eu preciso de um animal de uma genética melhor, que veio de um sistema de produção mais reforçado, vamos dizer assim. A segunda exigência que vai vir agora é a questão socioambiental. Tá? Isso é fato, né? Então vocês estão aí envolvidos num projeto que já saiu na frente e com certeza no médio e longo prazo vocês vão sentir o resultado disso em liquidez e em valor, né? Acho que o recado é esse. Perfeito. Então, pessoal, obrigado. Eu queria começar agradecendo aí os painelistas, né? Muito obrigado aí pelo tempo de vocês, prévio aí a apresentação e agora essa discussão que foi bastante enriquecedora. E agradecer aí, né, a Daniela Mariuso, IDH e a Crimate na pessoa aí do Amado e a Natcap na pessoa do Matias. Deixar para os produtores aí que qualquer informação adicional que precisem aí do programa de bezerro sustentável aí no Vale do Araguaia lá, que pode procurar o Amado aí na Acrimate, ele está aberto, né, a dar mais informações e orientar aí para entrar para como aderir a esse programa. E o mesmo acontece ali no Vale do Juruena, ali, se quem quiser pode procurar aí a Natcap, na pessoa do Matias, no Vale do Juruena, tá bom? Acredito que seja isso. Obrigado a todo mundo que ficou até agora aí com a gente, tá? Uma boa tarde aí para todo mundo, tá? Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Eu vi os nomes conhecidos.